nos liga à perfeição é o amor. Por isso que Jesus, sempre nos seus ensinamentos, ele falava sobre o amor. Tende amor uns para com os outros. E nisso conhecerão que sois meus discípulos, se tiverdes amor. O amor, amor, amor. Jesus veio para trazer esse amor divino. E aí Paulo diz mais no versículo 15, a consequência: e a paz de Deus, para a qual também fostes chamados em um corpo, domine em vossos corações, e sede agradecidos. Sede gratos. Não murmure, não reclame, agradeça sempre. Em vez de a gente murmurar, só troca. Em vez de murmurar, agradeça. Obrigado, Jesus. Não gostei dessa situação, vou reclamar, vou murmurar, vou espraguejar. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor. Sede agradecidos. E aí você percebe que as coisas começam a mudar em você. Às vezes, gente, sabe o que acontece? A gente quer mudar as coisas fora. Mas as coisas mudam fora quando a gente muda dentro. Certo? Só alguns ajustezinhos dentro de nós. Uns apertos aqui, uns ajustes ali. E as coisas começam a mudar. Você não precisa nem se desgastar para querer mudar as situações fora. Tem que investir na mudança interna dentro de você. Seu coração, sua mente, suas palavras, suas atitudes. E aí as coisas começam a ficar plana. O caminho do justo, a Bíblia diz que ele é plano. Não é aquele caminho ladeirado, cheio de pedra e obstáculo. Deus aplaina o caminho do justo, para que o justo ande em caminho plano e reto. Então sede agradecido, agradeça, agradeça, agradeça. Sempre esteja agradecendo, sempre esteja abençoando a Deus, agradecendo a Deus. Amém? Graças a Deus por isso, por essa palavra, essa pequenina palavra instrução, que se a gente pegar ela e praticá-la diariamente, a gente vai colher os resultados. Também está aqui conosco a esposa Antônia. Boa noite, a paz do Senhor Jesus. Boa noite, a paz do Senhor Jesus a todos. Louvado seja o nosso Deus por mais uma noite de programa. Noite de estarmos em união, em concordância, aprendendo da palavra, louvando o nosso Deus e orando. Porque quando oramos, meu irmão, estamos buscando aquele que pode nos dar resposta. Às vezes o senhor, a senhora espera uma resposta do próximo, do conhecido, mas a resposta certa vem do Senhor. E quando o irmão Wagner falava sobre sermos gratos, sobre o que falamos, eu estava com a palavra aberta em Provérbios 13, 2, que diz assim: do fruto da boca o homem comerá o bem. Então, quando nós somos gratos ao nosso Deus, reconhecemos que dependemos dele. E nada é por acaso. Então, se estamos passando uma situação que no momento não é fácil, devemos olhar essa situação não como algo impossível ou algo que não tem resposta, mas que possamos olhar de forma positiva e fazer declarações positivas. Que isso é um momento, mas passará. Todo deserto se passa, e louvado seja o nosso Senhor. O povo no Egito, o Senhor usou Moisés, saíram do Egito, e lá no deserto, em vez de estar glorificando a Deus, de ter deixado de ser escravos, o povo murmurava, o povo reclamava. Não faltava alimento, não faltava vestes, porque aquelas vestes ali, vamos se dizer, ela não precisava de outra, não estragava, e mesmo assim o povo murmurava. E a murmuração, a reclamação, fez com que esse povo levasse anos para entrar em Canaã.
E, por outro lado, só entrou os menores, porque aqueles que reclamaram, infelizmente, caminharam, mas não alcançaram. Exceto Caleb e Josué, que se manteram firmes na palavra, declarando, né, essa entrada, declarando essa posse. Então, que assim como esses homens de Deus que declararam em meio às dificuldades, às lutas, a certeza da presença do Senhor na vida deles, da conquista da Canaã, que possamos seguir o exemplo, que nós temos a Canaã do Senhor também para conquistar. E muitas vezes essa Canaã é a saúde, é uma conquista, é uma porta aberta, e que possamos todo dia fazer declaração que já deu certo, já deu tudo certo, que o Senhor está no controle, que a palavra dele prevalece, e em nenhum momento reclamar. Porque quando nós reclamamos, nós falamos de modo negativo. Isso não é bom. Isso atrasa, ou às vezes afasta as bênçãos do Senhor sobre nossas vidas. Então, do fruto da boca o homem comerá o bem. Que assim seja, em nome de Jesus. Fernando, meu jovem, boa noite para você também. A paz do Senhor Jesus, mais uma vez, jovem. Boa noite, reverendo Wagner, boa noite, obreiro Antônia, boa noite. Amém. A todos que estão no pezinho do rádio ouvindo o programa O Poder Extraordinário da Fé. Boa noite a todos. Maravilha, vamos da primeira oração, Fernando. A primeira oração, gente, que nós vamos fazer mais uma vez é a oração de agradecimento, é claro, agradecer a Deus pela oportunidade. Então, se você puder, feche seus olhos. Eleve seu pensamento aos céus, ao trono do Senhor, ao Pai Celestial. Pai querido e Pai amado, em nome do Senhor Jesus Cristo, entramos em oração neste momento, Senhor, para te dar graças, pois a tua palavra acaba de ser lida, ensinada, que devemos ser agradecidos, porque o Senhor tem nos cercado de tantos benefícios, de dia e de noite, benefícios visíveis e benefícios que às vezes a gente nem consegue visualizar, mas está ali, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado. Obrigado pelo pão. Obrigado pela água, obrigado pelas vestes, obrigado por tudo, por tudo. Esse tudo a gente não consegue enumerar, Senhor. Nesse momento especial e glorioso de oração, agradecemos pela oportunidade de estarmos aqui. Te damos graças, ó Pai, Rei do Universo, por nos conceder a oportunidade, o privilégio, a responsabilidade, Senhor, de estarmos aqui. E também te agradecemos por cada colaborador, por cada patrocinador, cada coluna, cada ofertante, cada irmão que tem colaborado financeiramente, Sim, Deus. Cada irmã, irmão, conhecido, desconhecido, pessoas que a gente nem conhece e que tem enviado a ajuda, que tem enviado a sua doação para esta obra, Senhor. Somos gratos a Ti e mais uma vez te agradecemos e te pedimos que o Senhor possa estar abençoando, Senhor. Abençoa, Eterno, multiplica, Eterno, nosso Pai, na vida de todos esses que têm se ajuntado nesta obra, Senhor. Todos aqueles que têm tirado dos seus ganhos, dos seus recursos e têm lançado nesta obra. Sim, meu Deus. Só o Senhor pode recompensá-los. Só o Senhor pode multiplicar na vida deles. Amém, Jesus. Só o Senhor pode abençoar a fonte de renda, o salário. Sim, meu Deus. Sim, Senhor. O empregado, sim, o feirante, o agricultor, aquele que tem o seu sítio, a sua roça,
a sua roça de mandioca, de laranja, aquele que tem os seus animais, algumas cabeças de boi, de galinha, que mora na roça, no sítio, aquele que é fazendeiro, aquele que é empresário, comerciante, enfim, todos que têm ajudado, Senhor. De alguma maneira ou de outra eles têm semeado nesta obra. E tudo aquilo que o homem planta, ele colhe, Senhor. Tua palavra diz que aquele que socorre será socorrido. Amém. E a alma generosa prosperará. Amém. Confirma a tua palavra, Senhor. Sim, meu Deus. E abençoa essa gente. Abençoa, multiplica na vida deles. Sim, multiplica em paz, multiplica em saúde, multiplica em prosperidade, multiplica em alegrias, multiplica em proteção. Amém, multiplica em força na vida, na alma, no coração de todos esses que têm ajudado, Senhor. Aqueles que o Senhor tem levantado mensalmente para ajudar. Abençoa, Pai, grandemente. Sim, aqueles que um mês pode ajudar, mas o outro mês às vezes não consegue. E o Senhor tem levantado outros. Abençoa esse que ajudou, esse que não pôde ajudar em um mês, também que sejam todos abençoados, Eterno, alcançados pela tua misericórdia, alcançados pelo teu favor, alcançados pelas tuas benevolências, alcançados, Senhor, pela tua força. Alcança a vida, alcança a fonte de renda, alcança o lar, a casa, a família. Oh, meu Deus e meu Pai, abençoa todos, Senhor. Que todos sejam abençoados pelo Deus da verdade. Que as suas fontes de renda multipliquem. Como o Senhor disse para o homem, cresça, multiplique, frutifique e multiplique. Que assim o dinheiro na vida deles cresça, multiplique e frutifique. Declaro que o seu dinheiro cresça, multiplique e frutifique na sua vida. Amém. Que você tenha sabedoria e prudência para administrar todo o recurso que chega na mão de vocês, colaboradores, patrocinadores, ofertantes, todos vocês que estão ajudando, todos vocês que estão colaborando, sejam abençoados com sabedoria e que a prosperidade de Deus cresça mais na vida de todos. Que o seu dinheiro, que o seu empreendimento, que o seu comércio, a sua empresa, o seu salário cresça, multiplique, frutifique mais ainda em nome de Jesus Cristo. Amém, Jesus. E você que crê, diga: eu recebo. Sim, Pai. Em nome de Jesus. Nome de Jesus. Amém? Graças a Deus. Meu irmão Moisés mandou aí um áudio aí. Um abraço para o meu irmão Martim do Capão na escuta. Ângela aqui em Santo Antônio de Jesus. Tá bom? Falar em Ângela, ela tá alugando, gente. A nossa irmã Ângela está alugando um ponto comercial aí na Soter Barros, descendo o ponto de ônibus da feira. Você pode ali botar um salão, ser mulher, salão de cabeleireiro, né? Assim, salão de beleza. Salão de beleza. Cabeleireiro já é para homem, né? Salão de cabeleireiro de homem, salão de beleza de mulher, um ponto ali de vender lanche. Ela está alugando esse ponto comercial. Você descer um pouquinho ali, o ponto de ônibus da feira, ali é um lugar movimentado, você vai encontrar. Telefone para o contato, se você quiser, é o 759-8137-1918. 98137-1918 é o zap dela para você estar entrando em contato. Se você tiver querendo, planejando alugar um ponto para você começar o seu comércio, a sua loja de roupa, enfim, eu não sei aí o que está na sua mente, você tem aí essa possibilidade aí, tá bom? Um abraço à nossa irmã Ângela e também um abraço aqui para o meu irmão Sandro, aí do Mercado Açougue Supre, lá na cidade de Vazedo. Um abraço para você, meu irmão Sandro, e toda a família tá aí na escuta também, ó, que Deus abençoe aí nosso irmão Sandro aí, parceiro aqui do programa, coluna aqui desta programação. Glória a Deus pela vida de Sandro e glória a Deus pela vida de cada um dos patrocinadores. E falar em patrocinador, vamos soltar aí, Fernando, a vinheta aí dos nossos patrocinadores, por favor, meu jovem, se estiver preparado. Vamos na fé. Tá preparando aí? Então, um abraço aqui também. Eu queria também mandar um abraço aqui pro pessoal de Valença, Clínica dos Faróis aí em Valença, aí do nosso irmão Gabriel.
Gabriel, proprietário da Clínica dos Faróis aqui em Santo Antônio de Jesus, na Rua da Linha, e também na cidade de Valença. Então você que está morando em Valença, você que mora em Nilo Peçanha, em Tuberá, nas proximidades aí, precisa fazer o serviço no seu carro aí, Clínica dos Faróis, troca de para-brisa, limpeza de banco, faz um monte de serviço aí, Clínica dos Faróis. Então solta aí, Fernando, por favor, meu jovem. Mercado e Açougue Suprilar, carnes, hortifruti, cereais e uma variedade tremenda de produtos de primeira qualidade. Mercado e Açougue Suprilar, distribuidor de gás e água, na cidade de Varzedo, 759-8801-3386. Ramar Pizzaria, as melhores pizzas da região, pizzas salgadas e doces, crepes francês, esfirras árabes, bebidas e muito mais. Ramar Pizzaria, telefone 75991811076, Avenida Juraci Magalhães, em Santo Antônio de Jesus. Faça seu pedido também pelo aplicativo. Chaveiro e Variedades, atendimento residencial, variedades em tubos e conexões, brita, bloco, areia e muito mais. No Cajueiro, depois de Veiga. Chaveiro e Variedades, Zap 75998430740. Falar com Francisco. Felipe Ramos, Oficina Garagem, Transportes e Locações, serviços em chaparia e pintura, estética automotiva, locação em diária, quinzena, semanal e mensal, de transportes e carros, em frente à antiga Comag, atrás do posto São Paulo, 75999969999. Mercado Amparo, carnes frescas, cereais, hortifruti, frutas, legumes, pão, água mineral e muito mais. Preço baixo e ótimo atendimento o ano inteiro, com entrega a domicílio, na Rua da Linha, ao lado da Igreja Brasil para Cristo. Telefone 75999730088. Clínica dos Faróis, para-brisas e acessórios, máscara negra, para-brisas, para-choque, retrovisores, iluminação automotiva, Xenon e milha. Atendemos seguradoras, vendas de novos e seminovos, restauração de faróis e polimento. Rua Vereador João Silva 860, telefone 75999531220. Temperos mais sabor, desde 2006, levando qualidade para a mesa dos baianos. Tempero Pega Marido, Edu Guedes, Chimichurri, Lemon Pepper, açafrão, louro, orégano e muito mais. Temperos mais sabor, à venda nos melhores supermercados de toda a Bahia. 75988657070. Graças a Deus, voltamos. Que o Deus do céu vos abençoe, cada patrocinador e cada irmão e irmã que tem colaborado. Mandar aqui um alô todo especial para nossa irmã Márcia, né? Márcia da Providência, que levou aí uma oferta aí na igreja e no Ministério Palavra da Justiça aqui pro programa. Márcia, agradecemos mais uma vez, não sei se você ouviu ontem, mas agradecemos a você e a todos. Receba o nosso carinho, a nossa gratidão e também o nosso amor e as nossas orações a Deus por cada um de vocês. Nós somos muito gratos a Deus e por causa disso nós estamos constantemente orando e abençoando a vida de vocês. Não pelo dinheiro em si, mas pela atitude de carinho, de compromisso, certo? De atenção com a obra de Deus, com a palavra de Deus. Porque a gente não imagina o bem que está fazendo para muita gente. Quando a pessoa ouve uma palavra de fé, de esperança, certo? Deus manifesta por causa da sua misericórdia o seu poder, levanta a pessoa, renova, fortalece, cura, liberta, transforma. Isso é o poder do Evangelho. E o Evangelho, ele avança quando o povo de Deus entende que Deus dá os recursos para ele viver bem, mas também para ajudar na obra dele. E a obra de Deus não é só essa, porque teve um irmão que me falou que ele não ajuda só aqui, ele ajuda em outros lugares. Isso é maravilhoso. Isso é bênção, meu irmão. Isso é muito gratificante e todo o trabalho no Senhor, quando a gente faz com sinceridade, com honestidade, sem ganância, sem avareza, sem querer tirar vantagem das pessoas, sem usar, não querer fazer uso da boa fé das pessoas, né? Que tem gente que às vezes
tira vantagem usando a fé da pessoa, usando o emocional da pessoa. Enfim, Deus abençoe, meu irmão. Deus multiplique na vida de todos vocês abundantemente. É a nossa oração e a nossa confissão sempre por vocês, em nome de Jesus, tá bom? Quer mandar algum alô aí? Alô, todo especial. Sim, para meu irmão Eduardo aí no Lar dos Idosos. O Lar dos Idosos sempre na escuta do programa, com seu radinho ali. Meu irmão Joaquim sempre, né, acompanhando a programação, em nome do Senhor Jesus. Também minha irmã Mari, meu irmão Moisés, a princesa Karina, também sempre aí na escuta. Também as irmãs Galvão, Valdete, Helena, Anitta, Toninha e a mamãe Galvão, Dona Loura. Que Deus abençoe todos em nome de Jesus. Também lembrei da minha irmã, a Dona Delícia, e sua filha Railda, também sempre na escuta. Que Deus abençoe. Um abraço em nome do Senhor Jesus. Netinice, na Rua da Alegria. Sim. Maria Bonfim, na Rua da Alegria. Jaci Família, na Viriato Lobo. Tá certo? Meu irmão Loi, aí na Urbis 2. E na Urbis 2 também minha irmã Zete, minha irmã Nenga. Um abraço a todos em nome do Senhor. Um abraço aí também pro meu irmão JB, na Rua da Alegria. E também pro meu pai Amadeu na Jangada, Bilda Jangada, Dona Ana, a Dilma, Joilma e Joelma em Dom Macedo Costa. Certo? Também para minha prima Lia e Louro em Dom Macedo Costa, minha mãe Toinha, lotamente Frazina Couto. Enfim, um beijo para você, católico, evangélico, você espírita, você kardecista, umbandista, candomblessista, que tem religião ou não. É? E Valença, né? Um abraço, pessoal de Valença, pastor Genoa, minha irmã Lena, também Nilo Peçanha na escuta, Ituberá, Ubaíra. Que Deus abençoe todas essas cidades aí do Recôncavo, que está à escuta do programa Poder Extraordinário da Fé. E o senhor, a senhora, minha irmã, que deseja colocar o nome no caderno de oração, está aí o caderno. Oramos aqui, oramos em casa, na oportunidade no monte. Manda teu nome, o nome de um ente querido, para que possamos estar registrando e anotando. O zap é o 988697647. 988697647. Manda aí o nome que a gente vai registrando em nome de Jesus. Glória a Deus. Vamos de uma canção aí, Fernando, por gentileza. Eu mandei uma canção para Fernanda aí, pra gente estar tocando. E voltando aqui com a palavra de Deus, com os patrocinadores, vai ter mais oração. Amém. Tá bom? Você quiser participar, mandar o seu áudio. Tem um áudio aí, vamos ouvir o áudio do nosso irmão Moisés antes. Por gentileza, Fernando, tem um áudiozinho aí do nosso irmão Moisés aí na Rua Velha. Um abraço para Moisés, princesa Karina e a esposa Mari, assim? Isso. Olha lá. Boa noite, meu irmão. Boa noite. Paz do Senhor Jesus, meu irmão. Fica com Deus, meu irmão. Deus te abençoe, Deus te guarde, viu? Valeu, Moisés, um abraço para você. Mandou agora o zap, tá bom? Se você quiser também mandar o seu zap, seu alô todo especial, seu pedido de oração, participar aqui conosco. Se a gente não responder na hora, depois a gente responde. Vamos de louvor, por favor. Que chorei, tanto que clamei, nada foi em vão. Hoje é a minha vez. Tanto que eu ouvi, abandona esse Deus, mas firmei minha fé e acreditei. De Deus, por onde passei, vi nascer milagres muito além do que sonhei. Eu vi manancial de águas turvas a brotar. Deus me escolheu pra viver milagres.
Muito bem, voltamos ao vivo. Vamos soltar mais uma vez aí, Fernando, nossos patrocinadores para a gente ir com a palavra da noite. Você que está com a Bíblia aí, você pode abrir já no livro do Evangelho de João, Evangelho de Jesus Cristo segundo João, Yohanan, o judeu Yohanan. João, não é João. Se a senhora estiver em casa, né? Pode abrir lá em João. Né? João não é João Batista não, viu, gente? É o João Batista, João o imensor, aquele que batizava, que foi degolado lá pelo amando do rei Herodes. E tem esse João, que é o João que andava com o Senhor apóstolo, que foi o último discípulo a morrer e morreu de morte natural. Todos os outros discípulos do Senhor apóstolo foram martirizados, né? Crucificado, Pedro foi crucificado de cabeça para baixo, outros foram rasgados ao meio, porque vários deles foram para várias regiões do mundo, né? Para a Europa, para a África, foram levando as boas novas do Messias, do Cordeiro, né? Exatamente. Seguindo o exemplo do Senhor, né? Que o Senhor pagou alto preço, né? A morte de cruz, que é uma morte de humilhação, onde ficava ali despido e todo mundo passava e vendo ali a pessoa nua e ali e pendurada ali no madeiro ali, sofrendo ali todo aquele vexame, toda aquela agonia que, meu Deus, só Jesus mesmo para ter suportado isso. Vamos de patrocinador e vamos voltar com a palavra. Mercado e Açougue Suprilar, carnes, hortifruti, cereais e uma variedade tremenda de produtos de primeira qualidade. Mercado e Açougue Suprilar, distribuidor de gás e água, na cidade de Varzedo, 759-8801-3386. Ramar Pizzaria, as melhores pizzas da região, pizzas salgadas e doces, crepes francês, esfirras árabes, bebidas e muito mais. Ramar Pizzaria, telefone 759-9181-1076, Avenida Juraci Magalhães, em Santo Antônio de Jesus. Faça seu pedido também pelo aplicativo. Chaveiro e Variedades, atendimento residencial, variedades em tubos e conexões, brita, bloco, areia e muito mais. No Cajueiro, depois de Veiga. Chaveiro e Variedades, Zap 759-9843-0740. Falar com Francisco. Felipe Ramos, Oficina Garagem, Transportes e Locações, serviços em chaparia e pintura, estética automotiva, locação em diária, quinzena, semanal e mensal, de transportes e carros, em frente à antiga Comag, atrás do posto São Paulo, 759-9996-9999. Mercado Amparo, carnes frescas, cereais, hortifruti, frutas, legumes, pão, água mineral e muito mais. Preço baixo e ótimo atendimento o ano inteiro, com entrega a domicílio, na Rua da Linha, ao lado da Igreja Brasil para Cristo. Telefone 759-9973-0088. Clínica dos Faróis, para-brisas e acessórios, máscara negra, para-brisas, para-choque, retrovisores, iluminação automotiva, Xenon e Milha. Atendemos seguradoras, vendas de novos e seminovos, restauração de faróis e polimento. Rua Vereador João Silva 860, telefone 759-9953-1220. Temperos mais sabor, desde 2006, levando qualidade para a mesa dos baianos. Tempero Pega Marido, Edu Guedes, Chimichurri, Lemon Pepper, açafrão, louro, orégano e muito mais. Temperos mais sabor, à venda nos melhores supermercados de toda a Bahia. 759-8865-7070. Maravilha, gente. Também aqui, só lembrando, Clínica dos Faróis também aí na cidade de Valença. Então, um abraço aí para todo o povo em Valença, Nilo Peçanha. Tu falou Ituberá e Ubaíra, né? Ubaíra também é próximo lá, é? Ubaíra? Ubaíra é para cá, né? Então é Ituberá, Nilo Peçanha, as cidades próximas aí. Gandu não, Gandu é para cá. Cá também. Tá bom? Então tem Clínica dos Faróis aí em Valença. O proprietário aí, Gabriel, pediu para também estar avisando o povo, tá anunciando aí
Tá mandando esse alô para o pessoal. Então um abraço aí pro pessoal do Clínica dos Faróis em Valença, que estiver ouvindo aí aqui em Santo Antônio de Jesus. E também mais uma vez um abraço para todos os patrocinadores, todos os colunas aqui, patrocinadores e as pessoas que não são patrocinadoras, que não estão anunciando, mas que estão ajudando, né? Graças a Deus também você receba o nosso carinho, o nosso amor, a nossa oração também, em nome de Jesus. Agora nós vamos de palavra aqui no livro de João, capítulo 14. Nós vamos meditar aqui nessa palavra, gente, muito importante essa palavra, onde Jesus ele vai falar do outro Consolador, que é o Espírito Santo. E ele começa assim, ó, no versículo 16, João 14, 16, diz assim, ó: e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador. Para quê? Qual o propósito? Quando você estiver lendo a palavra, você deve fazer perguntas. Para quê? Qual o propósito? Porque dentro da própria palavra tem a resposta. Certo? Diz assim: eu rogarei ao Pai. Eu te pergunto, vamos fazer uma pergunta para nós mesmos? Jesus rogando ao Pai, será que o Pai nega alguma coisa a Jesus? Não, negativo. Nunca, jamais. E Jesus também quer que a gente chegue nesse nível também. De tudo aquilo que a gente rogar ao Pai, o Pai nos conceda. Amém. Certo? Só que a visão de Jesus, do Senhor Jesus, não é uma visão humana e materialista. É uma visão espiritual e divina. Por isso que Paulo diz, nós temos a mente de Cristo. Vamos continuar. Eu rogarei ao Pai. E Jesus afirma, e Ele vos dará. Olha a certeza. Outro Consolador. Para quê? Para que fique convosco para sempre. Quando ele fala assim, outro Consolador, ele também está dizendo que ele é um Consolador. Jesus é um Consolador. Certo? Quando Jesus curava a pessoa, aquilo ali é uma consolação? Sim. É. Quando Jesus libertava uma pessoa endemoniada, aquilo ali era uma consolação para a pessoa? Claro, meu irmão. Com certeza, absoluta. E ele fala, eu vou rogar ao Pai, ele vai dar outro Consolador para que fique com vocês para sempre. Por quê? Aí ele vai dizer quem é esse Consolador. Versículo 17. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Vós os conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Habita convosco. O que é habitar? É estar, morar. Né? Morar. Ele não visita. Às vezes a gente tem esse costume, esse hábito, visita, Senhor, visita isso, visita. Eu não quero a visita do Senhor. Quero que o Senhor habite em mim, habite comigo. Antônio e eu habitamos na mesma casa, né? Ou eu visito lá? Não. Habitar é morar, né? Morar, misericórdia. O Senhor está dizendo, eu vou rogar ao Pai e Ele vai enviar o outro Consolador, mas Ele não vai ser que nem eu, porque se eu estou na Judéia, eu não posso estar em Samaria, porque eu estou aqui fisicamente. Mas o Espírito Santo não. Ele vai estar convosco, habitar convosco e estará em vós. Outra coisa diferente, gente. Vamos aprender do Espírito Santo? Ele habita com a gente, mora com a gente, fora, e está dentro de nós. É uma dupla ação do Senhor, do Espírito Santo, habitando e morando dentro de nós, habitando com a gente e estando dentro da gente. Diz mais, versículo, agora vamos pular para o versículo 26. 26. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar
de tudo que vos tenho dito. Ó, mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai vai enviar em nome de quem? O Espírito Santo vem em nome de quem? De Jesus. Em nome de Jesus. O que o Espírito Santo vai fazer? Ele vai nos ensinar todas as coisas. E vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Então, muitas vezes que você está falando com alguém e vem um texto, um versículo na sua mente, quem é que está trazendo aquilo ali? O Espírito de Deus, o Espírito Santo. Está te fazendo lembrar daquilo que foi dito pelo Senhor ou daquilo que foi dito por Deus através dos profetas. O Espírito de Deus, ele nos traz à memória aquilo que foi dito, ensinado pelo nosso Senhor, para a gente falar, para a gente aplicar, para a gente crer. Muitas vezes você está numa situação, o Espírito Santo te lembra uma promessa, se agarra aquela promessa ali e siga em frente. Ou às vezes abre a palavra, começa a ler a palavra e aquela palavra fala fortemente, né? Então, é o Espírito Santo se revelando através da palavra. Então, quando é que eu escuto, né, o Espírito Santo? Quando eu desejo, eu quero, que ele venha falar comigo, venha me ensinar, instruir. E muitas vezes no silêncio, né? Até no silêncio. Há uma reflexão por conta de uma situação, há uma preocupação, mas vem a palavra do Senhor, né? A palavra a qual o irmão Wagner falou, aquela promessa que está escrito na Bíblia, e assim o Senhor e a Senhora toma posse em nome de Jesus. E mais é o Senhor que vai dirigir e vai guiar. Mas aquela palavra vai ser, de certa forma, a base, né, da resposta daquilo que o Senhor e a Senhora precisa. Agora vamos para o capítulo 15, no versículo 26. Só você andar um pouquinho aí, uma página aí. Capítulo 15. A gente está no capítulo 14, vamos ao capítulo 15. Olha o capítulo 15, o que diz o versículo 26. Mas quando vier o Consolador, que eu da parte do Pai, agora Jesus está dizendo, eu da parte do Pai vos hei de enviar aquele Espírito de verdade que procede do Pai. O que é que ele vai fazer? Ele testificará de mim. Ele vai testificar de quem? De Jesus, meu irmão. O Espírito Santo, ele vai... Tem uma outra palavra que eu não estou lembrado aqui, que Jesus falou que vocês vão receber do que é meu, certo? E ele vai me glorificar, e vocês vão me glorificar também. Amém. Então o Espírito do Senhor em nós não é para fazer de nós super-homens, superstar, famoso dentro da igreja, não sei o que, não. O Espírito de Deus, ele nos ensina para que Jesus seja glorificado na nossa vida. Sim. A glória é para Jesus, não é para o homem. Não é para o homem de Deus, nem para a mulher de Deus. O Espírito de Deus vou voltar ao versículo 26. Mas quando vier o Consolador já veio? Já. Já? Onde é que está escrito que já veio? Vamos lá, onde é que está escrito? Vamos andar um pouquinho? Jesus disse, né? Quem enviará, ele iria. Vamos lá em Atos dos Apóstolos, capítulo... Mas o Consolador. E Atos aí. Atos dos Apóstolos, vamos lá, gente. Capítulo 2. Jesus estava falando ao discípulo, olha, eu vou rogar ao Pai, ele vai enviar um outro Consolador. Está falando de futuro, enviar. Quando vier, ele não tinha vindo ainda. Quando ele vier, ele vai convencer o homem do pecado, da justiça, do juízo, o mundo. Ele vai testificar de mim. Ele vai fará vocês lembrar daquilo que eu ensinei para vocês. Porque imagina tanta coisa que Jesus ensinou para os discípulos. Ele não estava ali anotando ali, não tinha um iPad ali para anotar, um celular, uma caneta, como hoje tem. Então eles foram ouvindo aquilo ali entrando dentro deles, certo? Mas o Espírito Santo vivificava aquilo dentro deles e eles lembravam das promessas, dos ensinamentos.
Por isso que muitas vezes, quando acontecia algo, os discípulos lembravam da palavra do Senhor. Olha o que diz aqui, capítulo 2, versículo 1, diz assim, ó: e cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos concordemente no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Versículo 4. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Então, naquele momento, veio o Consolador, veio o Espírito Santo. No capítulo 1, versículo 8, Jesus diz assim, ó: mas recebereis o poder do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-ás o quê? Testemunha. O Espírito de Deus vem sobre nós, nos dá poder, nos dá capacidade. Para quê? Para a gente testemunhar de quem? Da ressurreição de Jesus. De Jesus Cristo. Tudo é voltado, gente, para o Senhor Jesus. Amém. Quando a gente tira Jesus do centro, quando você tira Cristo do centro, quando você tira Cristo do culto, do centro e coloca o homem, aí as coisas começam a dar errada. Porque Cristo tem que estar no centro, Ele é o cabeça da igreja, Ele é o salvador da igreja, Ele é o noivo, Ele é o esposo da igreja, da noiva. É Ele. Porque dele, e por ele e para ele são todas as coisas. Tudo é dele. A minha vida é dele, a sua vida é dele. Tudo pertence a ele. Nós não temos nada próprio. Nada. Tudo vem dele. Então, ser-me-ás testemunha tanto em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da onde? Da terra. Amém? Agora tem outro versículo aqui para finalizar. Versículo 2. Lê o versículo 2 aí. 2? Deixa eu voltar aqui. Nossa. 2. Até ao dia em que, depois de haver dado mandamento por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, foi elevado às alturas. Aí. Até o dia em que foi recebido em cima, depois de ter dado mandamentos aos apóstolos. Por quem? Pelo Espírito Santo. É através do Espírito Santo. Então você e eu, nós temos que ter comunhão com quem? Com o Espírito Santo. Tem isso na Bíblia, irmão Wagner? Tem. Tu tá lembrado onde é? Vamos lá. É Coríntios. 1 Coríntios. Não, 2 Coríntios, pra gente finalizar aqui, gente. Pra gente ir de oração. 2 Coríntios, capítulo 15 ou é 16? Capítulo 2 Coríntios. 15 não, tem não. Não tem 15 não? Não, eu tenho 13. 13, 14. Olha o que diz aí o 13, 14. 13, 14? É. Segundo 1 Coríntios. 2 Coríntios 13, 14 diz assim, ó: a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. Amém. Olha isso. A comunhão do Espírito seja com todos vocês. Porque se a gente não tiver comunhão com o Espírito, nós não podemos ser testemunhas de Jesus, testemunhar Jesus. Se a gente não ter comunhão com o Espírito Santo, a gente não vai conseguir ter essa conexão com o Senhor, para a gente estar lembrando, para a gente ser lembrado das suas palavras, das suas promessas. Achou? Não. Segundo aos Coríntios, capítulo 13, versículo 14. Não existe aí na tua Bíblia, não? Não. 2 Coríntios 13, 13, tá vendo?
Pois é, mas tem aqui, ó, o 13, o 14. A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vocês. Você tem que ter comunhão com o Espírito. Você tem que ter comunhão com o Espírito Santo. Se você nasceu de Deus, você nasceu do Espírito. Tem que manter a comunhão, comungar, comunhão, relacionamento, amizade. Tem um pregador, ele já foi para a glória, o David Yong-Shu, se lembra? Tem um livro dele, Espírito Santo, meu companheiro. Então, companheiro, amigo, consolador. O outro consolador, Espírito Santo, eis-me aqui, me guia, me dirige, me ensina, me corrige, me orienta. Eis-me aqui, usa a minha vida, dirige a minha vida. Assim você vai conversando com o Espírito de Deus, se rendendo a Ele, se entregando a Ele, buscando a Ele, e Deus vai enchendo do Espírito. Amém, gente? Deixa eu ouvir falar assim, ô Espírito Santo, né? É sempre essa entonação, ô Espírito Santo, né? E que o Espírito Santo dirija, ensine, em nome de Jesus. Tem outro livro também, que é do Ben-Hinn, Bom Dia, Espírito Santo. Comunhão. Jesus, depois de subir aos céus, ele deu mandamentos aos apóstolos pelo Espírito Santo. Então hoje o ministério é do Espírito Santo. Teve o ministério de Deus no Antigo Testamento, depois o ministério de Jesus nos Evangelhos, e agora estamos na dispensação e no ministério do Espírito Santo. O Espírito Santo falava com os apóstolos, orientava, mandava, falava vai, eles vai, fica, eles ficam. E hoje, por que nós não podemos ter essa comunhão? Sim. A gente tem que manter. Amém, gente? Então a gente tem que buscar isso aí, em nome de Jesus. Vamos de oração, por gentileza, meu jovem. Deus ouve o clamor do seu povo. Agora é momento de oração. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Deus de toda a consolação, de toda a paz, de toda a luz, de todo o amor, de todas as maravilhas, bendito seja o Senhor por esta palavra, Senhor. Sim, meu Deus. Bendito seja o teu nome, bendita seja a tua glória, bendito seja a tua fidelidade, bendito seja o Senhor para sempre, eternamente. Amém, Jesus. Obrigado por tudo, Senhor. Obrigado pelo teu Espírito, pelo o outro Consolador que o Senhor já enviou em teu nome, Jesus. O teu Espírito que habita conosco e está em cada um de nós. O teu Espírito que fez de nós templo, santuário de Deus. O Senhor não habita em prédios. O Senhor não habita nas paredes, nas casas físicas. Tua palavra diz em Isaías capítulo 66 que os céus é o teu trono e a terra o estrado dos teus pés. Sim, meu Deus. Que casa me preparareis para mim, se é a minha mão que criou todas essas coisas? O Senhor é grande, infinito, poderoso, maravilhoso, e nos concede um pouco do teu Espírito. Sim, a emanação do teu Espírito Santo está em cada um de nós. Sim, está em cada filho, cada filha, porque a tua palavra diz que se nós somos filhos, Deus enviou o Espírito do seu Filho aos nossos corações, ao qual clama Abba Pai. Por isso podemos te chamar de Pai, te invocar de Pai, porque o Espírito do teu Filho amado, o Espírito de Jesus, Espírito Santo, o Espírito de Deus está em cada um de nós, Pai amado. Obrigado pelo teu Espírito. Através do teu Espírito nos vivifica, através do teu Espírito nos santifica, nos corrige, nos ilumina, Espírito de Deus, governa o nosso coração, governa a nossa mente, administra os nossos lábios, administra os nossos olhos, toma o nosso corpo que é o teu santuário, purifica, Senhor, o nosso corpo, santifica, Espírito Santo, a nossa vida, pela tua presença em cada um de nós, também vivifica
vivifica cada um de nós, curando o nosso corpo, curando as células, os órgãos, o sangue, a pele, todo o corpo, desde o alto da cabeça à planta dos pés. Ó Consolador, o Senhor é quem nos vivifica, Senhor. O Senhor é quem nos santifica e que nos guia. Toma cada uma dessas pessoas em tuas mãos, Pai, e abençoa em nome de Jesus. Sim, Pai, em nome do Senhor Jesus, Pai amado, nós apresentamos cada pessoa que se encontra nesse momento, Pai, a orar conosco. Senhor, nós não temos a noção, Pai, da pessoa que está orando e a sua necessidade, mas nós sabemos que do alto o Senhor contempla a terra. Assim, meu Deus, contempla, meu Pai, esse meu irmão, essa minha irmã, essa petição, essa necessidade, meu Pai, que agora ela apresenta diante do Senhor. Deus amado, Deus querido, porque o que é impossível para nós que estamos aqui, tudo é possível para o Senhor, Pai, porque nada é impossível para Ti. Assim, Deus, em nome de Jesus, que nessa noite, meu Pai, a Tua misericórdia, a Tua graça e o Teu favor envolva, Pai, cada pessoa que ora, meu Senhor. E aonde tiver uma enfermidade, um caroço, um nódulo, um cisto, uma infecção, Senhor, algo, meu Pai, que de alguma forma está trazendo preocupação para essa pessoa, que em nome de Jesus todo mal, todo, Pai, tudo aquilo, meu Pai, que agora angustia, seja repreendido e paralisado em nome de Jesus. Que caroço, Pai, suma, Pai, que nódulo suma, que dor desapareça, que febre saia dessa criança, em nome de Jesus. Que nenhum mal venha prevalecer, nem praga alguma venha estar sobre esta vida, meu Pai. Mas Tua graça e a Tua virtude venha estar sobre ela, meu Senhor. Assim nós Te agradecemos e Te louvamos em nome de Jesus. Senhor Deus, abençoa também o copo com água, Senhor. Bendito seja o Senhor por esta água que sacia a nossa sede. Amém. Bendito seja o Senhor que abençoa desde o alto céus com pão, com água, converte todas as pessoas. Abençoa os nomes, Senhor, no caderno de oração. Senhor, que o Teu poder possa estar tocando nos nomes na oração. As pessoas que têm pedido a oração, Senhor, pelo seu estabelecimento comercial, pela sua vida financeira, pela sua saúde, pelo seu familiar, pela sua casa. Amém, Pai Senhor. querido, toca, abençoa, restaura, em nome de Jesus. Amém. Oh, Deus amado. Obrigado, Jesus. Você que crê, que concorda, diga obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Eu recebo em nome de Jesus Obrigado, a Senhor. bênção, a força, o livramento, a cura, a paz, a saúde, a restauração na minha vida, no casamento, na minha vida financeira. Profetize, meu irmão, minha irmã. Profetize sobre a sua vida. Declare a palavra de Deus sobre o seu corpo, sobre a sua alma, sobre a sua vida, porque a morte e a vida está no poder da língua. E em nome do Deus Altíssimo te abençoamos. Abençoamos o seu lar, a sua casa, a sua família, os seus empreendimentos, tudo aquilo que você colocar as suas mãos, haja prosperidade, haja sucesso em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Jesus. Beba da sua água e até lá. Até a próxima amanhã, se Deus quiser. Tchau, tchau. Você ouviu um programa independente. Um toque no seu rádio. A melhor música. Na melhor rádio. Volta daqui a pouco. Não saia daí. Recôncavo FM. Aqui é o seu lugar. Do seu dia a dia. João Roma, presidente do PL Bahia.